Olá, está no ar o Câmara Rio Entrevista e com um convidado que é um fenômeno da literatura, um dos destaques nacionais desta geração. Escritor, jornalista, tradutor e roteirista, ele tem 5 livros publicados e leitores que se veem nas linhas de cada página de obras que tocam em temas sensíveis e promovem debates para lá de necessários. E não para por aí. Curtas-metragens e um longa estão no currículo de Stefano Volpi, que é o nosso entrevistado de hoje. Stefano, muito bom ter você aqui. Obrigada por ter vindo. Prazer meu, obrigado você. A gente conversa já, porque antes de começar o bate-papo, vamos conhecer um pouquinho da trajetória do Stefano. Stefano Volpi é jornalista, escritor, roteirista, diretor e tradutor. Com 5 livros publicados, Volpi debate masculinidade negra, diversidade sexual e de gênero e patriarcado. Narrativas que giram em torno de grupos historicamente marginalizados e expõem contradições humanas e vulnerabilidades. Em 2022, lançou 2 grandes sucessos: o livro Homens Pretos Não Choram e o romance policial O Beijo do Rio, um best-seller que vendeu mais de 30 mil exemplares. Um contador de histórias considerado um dos mais brilhantes autores nacionais da nova geração. Volpi, recentemente eu assisti, eu vi você falando, uma frase que me chamou muita atenção, muito forte. Eu sou o sonho de quem eu era quando eu comecei a escrever. Com tantas frentes de sucesso como jornalista, escritor, tradutor, roteirista, como você se autodefine hoje? Eu acho que eu me vejo como um contador de histórias. E eu gosto de pensar nisso porque dá para pensar também que as histórias do povo negro no Brasil, elas são passadas na oralidade, né? Muitas delas. E eu acho que isso me traz aqui, assim, quando eu penso um pouco que eu me sonhava, tinham outras pessoas também antes de mim que sonhavam isso aqui para mim. Então eu acho que eu sou um pouco dos sonhos dos meus ancestrais e por conta disso acabo sendo também um pouco do meu próprio sonho. Né? Que bacana. E em que momento nasce o Volpi, escritor? Você se inspirou em alguém ou quem o incentivou a escrever? Eu sei que você começou a ler muito cedo, né? Comecei, eu não lembro, eu não tenho memória do mundo sem saber ler, né? Fui alfabetizado muito cedo e sempre tive uma leitura muito rápida, muito clara, assim. E eu acho que a leitura emancipam a gente, né? Então, eu acho que tinha esse lugar aqui, esse espaço é muito familiar para mim, porque as bibliotecas eram meus lugares assim de refúgio desde a infância. E eu acho que por ter muita proximidade com os livros, eu sou filho de professora, eu acabei me encantando assim esse poder que o livro tem de te levar para um outro mundo sentado aqui nessa cadeira, né? Você abre um livro aqui agora e você consegue ir para um outro universo, você consegue ser tantas outras pessoas. Isso sempre me encantou desde muito novo e eu acho que ali já começava a nascer assim, um futuro escritor. Desde muito cedo eu já sabia que eu queria trabalhar com livros, trabalhar com a linguagem. Hoje eu experimento a linguagem em diferentes plataformas, né? Então no audiovisual, agora eu estou fazendo mestrado em linguística aplicada, então eu vou vendo palavras em diferentes esferas, ambientes, mas acho que o escritor mesmo estava ali desde menino. Agora, sobre os personagens dos livros, eles não são reais, né? Mas você fala de dramas verdadeiros, né? Eu me interesso muito por drama familiar. Gosto muito de escrever sobre família, mas eu nunca escrevi uma biografia, né? Então esses personagens, eles são inspirados na vida, no cotidiano, às vezes na minha família, pessoas que eu conheci, relações que eu tive, mas nunca de fato
não são biografias, né? Não são personagens biográficos. Você sabe que a minha graduação, eu fiz jornalismo. E eu achei tudo muito legal, mas eu não podia inventar as histórias, né? Tinha que ser fiel ali à realidade, contar de fato o que aconteceu. Sim. Eu fui percebendo que isso não me interessava, porque eu tinha uma vontade muito grande de usar os personagens da vida real, mas ficcionalizar essas histórias. Então, eu navego pela ficção. Agora, todos os temas abordados, né, são muito atuais, são muito importantes. Você fala sobre diversidade, machismo, questões de gênero, LGBTfobia, marcas do patriarcado. De todos esses assuntos, na sua opinião, qual é o mais sensível, talvez o que atravessa mais as pessoas? Isso é difícil, assim, de pensar. Acho que tem uma dificuldade para mim que talvez não seja a mesma dificuldade do público. Para mim, o tema mais sensível que eu já toquei foi violência doméstica, que é esse meu último livro, Santo de Casa. Eu convivi com a violência doméstica por um período da minha vida, e eu sempre queria tocar aí num livro de ficção, mas nunca não sentia que eu tinha coragem o suficiente para isso. É um assunto muito arenoso, né? Um terreno difícil de você tocar, principalmente quando você carrega alguns traumas ligados a esse tema. Então, para mim, foi um tema muito difícil. Acho que deve ser um dos mais difíceis assim também para o público. Mas eu diria que eu falo muito sobre morte. Eu escrevo muito sobre morte porque eu acho que a gente fala pouco na vida sobre morrer, né? A gente não aprende... A gente evita tocar nesse assunto. Né? Parece um elefante na sala, a gente tem muitas vezes medo da morte, a gente não sabe como morrer com dignidade. Então é um assunto espinhoso, que eu acho que no final das contas o meu público leitor tem um pouco uma relação talvez agridoce, assim, de não gosto de falar disso, mas eu também gosto de falar disso, sabe assim? Eu acho que essa dicotomia está em todos os meus livros. Então essa imersão nessas fragilidades, algumas vezes nessas violências, é o resultado dessa identificação do leitor com as suas obras? Talvez seja uma mistura, um amálgama de mim mesmo e dos leitores. Eu acho que está todo mundo um pouco junto assim nesse pacote. Eu costumo falar que eu escrevo as histórias que eu sinto que eu não consigo mais guardar para mim. Eu escrevo a história que pede, assim, que clama para ser contada. Eu nunca repeti, por exemplo, um gênero literário. Então, de 5 livros, todos os livros têm um gênero diferente, o que é uma maluquice assim, pro mercado editorial. É difícil de me entender, assim... De colocar numa caixinha, né? Mas, ao mesmo tempo, eu estou ali na livraria em diversas sessões, assim. E eu acho que hoje isso é um pouco mais estratégico, mas isso nasceu de forma muito intuitiva, assim, disso mesmo, assim, da vontade de contar a história que eu sinto que eu não consigo mais segurar. Agora, aprofundando o que você falou do Santo de Casa, o seu livro, você ali narra dores de múltiplas violências. De onde vem inspiração para escrever esse livro? Você viveu esse trauma? Você compartilhou esses traumas com alguém? Como é que nasce o Santo de Casa? O Santo de Casa é um livro que explora o terreno das masculinidades. Esse é um assunto que me interessa muito. Há alguns anos, desde 2020, eu escrevo sobre isso. A minha pesquisa sobre o masculino é uma pesquisa que tem me levado muito a refletir sobre o mundo, sobre as formas como a gente performa, as diferentes formas que a gente pode performar o masculino na sociedade. Isso que me faz questionar um pouco o patriarcado, mas isso acho que nasce da minha relação com família, assim, minha relação com meu pai. Meu pai era um homem muito... Eu perdi meu pai em 2020. Meu pai foi um homem muito, muito bruto, com muita dificuldade de mostrar afeto.
Eu nunca ouvi do meu pai que ele me amava, por exemplo. Depois, na vida adulta, eu tive que procurar memórias que me dissessem onde que estava esse afeto, como é que ele demonstrava esse afeto quando tinha. Acho que essa investigação é um pouco dolorida e ela que me inspira a escrever sobre o masculino. E agora no Santo de Casa, né? Santo de Casa é um livro que eu dedico para minha mãe. Minha mãe foi vítima de violência doméstica por um tempo. Isso afetou muito a minha família, né? E eu acho que me traz aqui. Talvez sejam esses eventos um pouco caóticos que me fazem querer questionar o patriarcado, o masculino, o lugar, a forma como os homens se posicionam no mundo e questionar essas... A gente está falando muito de feminicídio, né, nos últimos meses, ainda bem, a gente precisa falar mais. Então, acho que está tudo assim... É engraçado isso que a gente está falando disso agora, mas eu estou pensando nisso desde sempre, porque tinha essa figura na minha família, que era meu pai, uma pessoa que eu amo, mas que às vezes eu odeio, e como trazer isso para a ficção, né? Eu adorei, esse é um dos meus livros mais desafiadores, porque os personagens, não tem vilão nesse livro, né? Os personagens, uma página você ama, na outra página você odeia, como a vida é, né? E Volpe, como é falar sobre esses temas, né? Tocar nesses assuntos, trazer distopias de forma tão simples, sem ser raso? Não sei, é difícil. Eu tento... Eu toco em assuntos muito sensíveis mesmo na minha escrita, como você tem falado, mas eu acho que o barato é... Eu não quero escrever um livro que você vai sofrer para terminar. Eu não quero escrever... Eu preciso que você curta essa viagem. Então, o meu desafio é como falar de assuntos difíceis, tocar em terrenos arenosos, mas ao mesmo tempo te fazer curtir essa viagem, né? É tentar encontrar um equilíbrio entre, por exemplo, Santo de Casa é um livro, uma história que se passa em Macaé, no Sana, um lugar lindo. Então, eu vou procurando dispositivos que possam equilibrar o peso do drama dessa narrativa, tentar te fazer aproveitar, né? Porque senão vai ser muito sofrimento, né? Eu acho que a gente não quer... A gente lê para se divertir um pouco, vai. Volpe, já a gente continua esse bate-papo. A gente vai para um rápido intervalo, não saia daí. Estamos com o Câmara Rio Entrevista e o bate-papo com Stefano Volpe, roteirista, escritor, tradutor e produtor cultural. Stefano, conta o segredo de conectar tantas pessoas, mas tocar principalmente em jovens negros, periféricos e que foram atravessados pelas dores que você narra. Como é fazer essa conexão? Eu acho que tem uma coisa muito preciosa em ouvir o outro. E eu acho que eu não consigo ser um escritor sem ouvir. Então eu cresci na Baixada Fluminense, eu transitei em muitos territórios da Baixada, muitos territórios periféricos, mas se eu não tivesse desenvolvido, eu acho que uma escuta ativa, uma sensibilidade, eu poderia ter passado um pouco batido por esses territórios, né? Hoje, quando eu escolho escrever, acho que é importante resgatar as coisas que eu ouvi, que eu ouço. Acho que a gente só produz histórias de verdade quando a gente ouve, vê, sente, vive, talvez, essas histórias. Então, talvez, acho que a conexão pela palavra é uma coisa muito poderosa, né? Muito bonita. Eu acho que a gente vai se conectando pela palavra quando a palavra está carregada de vivência,
mais do que uma palavra, né? Ela está imbricada numa prática social. Um pouco por aí, assim, que eu navego e eu fico... Às vezes eu falo, assim, que quem quiser chegar é bem-vindo, né? Eu não escrevo para um tipo determinado de pessoas. Eu quero ser lido por muitos, né? Por quem vier. Então, isso é importante também para mim. A gente viu aqui no primeiro bloco que você não é um escritor de um rótulo só, né? Não cabe só numa caixinha. Tem um romance policial, né? O Beijo do Rio. Conta pra gente como é que nasce esse romance, esse gênero. Eu sempre quis escrever thriller, né? Suspense. Eu cresci lendo histórias de suspense. Minha mãe era muito fã de Sidney Sheldon. E ela me passava todos os livros. Maravilhoso. Eu li, eu não sei nem se eu tinha idade assim, para ler aqueles livros, mas eu amava. E eu tinha um sonho de um dia escrever meu suspense. Aí uma vez eu estava na Flip, em Paraty, Sim. E aconteceu um episódio assim, icônico. Tinha uma pessoa, um ativista, que foi atacado assim, no meio da feira literária. Vários carros passando pela cidade com pessoas dizendo que não queriam aquele ativista ali. E aquilo me chamou a atenção, porque de repente Paraty, que eu achava e acho uma cidade tão bonita, tão rica, de repente me pareceu uma cidade extremamente conservadora e intolerante com o ativismo político. Isso me fez investigar ali aquela área. Eu voltei ali depois. Eu trabalho sempre com pesquisa de campo. Eu acho que a cidade é um personagem, tem muito para falar. A gente tem que ouvir a cidade. E foi ali que foi nascendo No Beijo do Rio. É um livro que se passa numa cidade pequena, inspirada ali nos arredores de Paraty. Um crime acontece, um crime que é dado como suicídio, mas que talvez não seja, talvez seja um homicídio. Talvez alguém tenha armado para esse ator, filho de um pastor, que mora nessa cidade. Então é um livro que tem um mecanismo que a gente conhece como whodunit, que é o quem matou. Você passa o livro inteiro querendo descobrir se foi um homicídio, quem foi que matou esse cara, e geralmente os leitores não acertam, você só sabe nas últimas páginas. Vamos falar de Homens Pretos Não Choram. Não entre parênteses, né? Não entre parênteses. Ele nasce durante a pandemia, você escreveu durante o isolamento. Como é que foi esse processo de escrita, Volpe? Eu escrevi em 2020, escrevi logo depois do Beijo do Rio, esse livro. Costumo falar que o lockdown, você lembra do lockdown, terrível, assim, os primeiros terrível. meses? Fica em casa, aquela coisa terrível. O mundo todo estava em silêncio, né? Então todo mundo dentro de casa, e as vozes na cabeça aumentaram, né? Pelo menos eu senti isso, e foi um período que eu produzi muito. As vozes na minha cabeça nessa época estavam falando muito sobre o masculino. Tiveram muitos casos os casos de feminicídio aumentaram em 2020, porque os homens não estavam mais indo trabalhar, né? Estavam ficando em casa com suas mulheres, as relações se tornando insustentáveis, então os números de casos aumentou muito. A vulnerabilidade da mulher aumentou. Aumentou muito. E aí eu sentia que era a hora, assim, eu precisava falar sobre isso, sobre que crise é essa, que doença é essa que mata o homem simbolicamente, né? Porque eu acho que antes do homem cometer um homicídio, feminicídio, ele já morreu um pouco por dentro. E o que causa isso? Por que os homens estão... Então eu queria entender um pouco o contexto social que a gente estava vivendo. Eu me interesso muito por psicanálise também, então estava fazendo terapia, estava tentando me entender também enquanto homem na sociedade. E eu acho que isso que me leva a escrever esses contos. Você joga luz em muitas feridas que fazem parte da nossa rotina, né? Como você falou do Homens Pretos, né? Não Choram. Medo, solidão, masculinidade, mas, sobretudo, qual foi a mensagem que você quis passar, além desses questionamentos, né? Em torno do feminicídio, da violência, qual foi a mensagem que você quis passar, sobretudo, a respeito do homem preto?
Que talvez, acho que primeiro, né, que não há uma única forma de performar o masculino na sociedade. A gente não precisa seguir um padrão que é um padrão que não se sustenta por muito tempo, né, esse padrão da brutalidade, que é um padrão violento, um padrão que precisa rebaixar outros gêneros para se manter no topo de uma hierarquia. Acho que a gente não precisa, queria dizer isso, assim, que a gente não precisa correr atrás de performar para ocupar esse lugar. Existem muitas formas de ser homem na sociedade. E queria também, talvez, dizer que a gente precisava... Acho que a gente precisa lidar com as nossas emoções. Acho que o homem na sociedade é muito treinado para não acessar emoção. E quando eu falo de emoção, não falo só de choro. Estou falando de tudo que emociona. A gente é muito treinado, né, para ser o protetor, o provedor, aquele que não chora, né, que tá sempre, que acaba sendo endurecido pela vida, porque muitas vezes precisa bancar essa postura, essa posição de um cara, né, é um fardo. Que se torna um fardo e torna as comunicações violentas. Eu acho que não é legal para ninguém, né? Adoece todo mundo. Sim. Acho que era um pouco isso, assim, que eu queria dizer. E também aí quando eu coloco um recorte racial nesse livro, um pouco para mobilizar, assim, esse entendimento de que nós estamos num país que passou por um dos períodos mais difíceis de escravização no mundo inteiro. A gente ainda vive à sombra da colonialidade, né? A cada momento. A gente está aqui no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro foi um dos lugares que mais recebeu do tráfico negreiro no Brasil. Então, eu acho que até hoje a gente vive à sombra disso, e eu acho que é isso que faz com que homens pretos não sofram da mesma forma que homens brancos. Nem aqui e nem em nenhum país que passou por um processo tão duro de colonização. Basta a gente entender que homens brancos vendiam homens negros, né? Homens brancos não foram vendidos nesse país. Isso coloca esses homens em lugares diferentes, numa hierarquia de poder. Sim. E a gente vê as consequências disso até hoje na sociedade. E uma última pergunta, agora é para valer. Tá. Dos seus livros, qual você levaria para uma ilha deserta? Um lugar de isolamento. Qual deles? Eu acho que eu levaria o Nunca Vi a Chuva, porque é um livro mais divertido do que os outros, né? Numa ilha, não sei se eu vou querer sofrer tanto, os meus livros são difíceis. O Nunca Vi a Chuva é uma sessão da tarde, assim, gostosinho. Eu levaria ele. Tá certo. Volpe, muito obrigada. Obrigado. Muita luz, muito sucesso para você. Axé para você. Obrigada, viu? Obrigado. É isso, o Câmara Rio Entrevista chegou ao fim. Agradeço demais a sua companhia e não esqueça, você pode ver esta e outras entrevistas no canal da Rio TV Câmara no YouTube. E tem a nossa programação ao vivo na TV aberta no canal 10.3. Mais uma vez, obrigada. Tchau, tchau.